Olá pessoal, bom dia. Hoje iremos apresentar mais um vídeo do nosso canal e o tema que eu iria abordar nesse vídeo se chamaria Darwinismo Espiritual, que é uma forma que eu tenho de falar para as pessoas sobre a necessidade que temos de evoluir a nossa crença, a nossa consciência espiritual para atingirmos o real objetivo da vida, que é evolução. E daí eu uso o termo darwinismo porque a teoria da evolução das espécies de Darwin é muito comparativa com relação a isso. Mas devido ao nosso vídeo, o que aconteceria no dia 21 de março, que terminou viralizando nas redes sociais, tendo mais de 30 mil visualizações, e isso terminou pegando um grupo de pessoas além daqueles que estão acostumados a assistir os meus vídeos, ler os meus livros e conhecem o nosso trabalho, pessoas que já têm um grau de consciência espiritual mais desenvolvido. E isso terminou gerando alguns comentários indesejados, inconvenientes, pessoas que de uma forma grosseira fizeram comentários negativos sem nem saber do que se tratava. Algumas pessoas que não conhecem esse tipo de tema e sobre espiritualidade fizeram piadinhas nos dias posteriores ao dia 21 de março, como se nada tivesse acontecido. E é isso que realmente nós falamos no vídeo, para aquelas pessoas que não têm consciência, mais de 90% da população mundial, nada aconteceria. Então significa que são pessoas que nem viram os vídeos ou então têm alguma dificuldade de compreensão daquilo que é exposto no vídeo. E uma segunda parte, que é para esses que eu estou fazendo esse vídeo, em determinado momento eu falo que Jesus não salva, e isso gerou uma polêmica muito grande com aquele grupo mais vinculado ao lado evangélico, que tem muito foco nessa questão de Jesus Salvador. Começaram a me atacar, demonstrando de uma forma antifraterna. Eu nunca entendi como pessoas podem defender Jesus através de ataques odiosos. Jesus é pleno de amor, então uma pessoa que está trabalhando em nome de Jesus jamais pode atacar com palavras de ódio e de ofensas, né? Muitas pessoas me atacaram por esse sentido, que eu disse que Jesus não salva, que Jesus não era o Salvador, e nesse vídeo de hoje eu vou explicar realmente o que eu quis dizer com aquilo, e vocês vão entender que faz todo o sentido. Aquelas pessoas que não têm interesse nos nossos vídeos ou não gostam, não precisa atacar, fazer comentários negativos, porque eu vou simplesmente deletar todos. Eu só vou comentar vídeos de pessoas que com educação, com amor, colocarem seus pontos de vista. Podem ser pontos de vista diferentes do meu, mas com elegância e com educação serão respondidos. E aqueles que gostam do nosso trabalho, né, inscrevam-se, curtam o nosso trabalho e assim, ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Bom pessoal, então o que eu quis dizer com isso, com esse tema desse vídeo? Por que Jesus não é o Salvador? Porque se criou essa ideia de que Jesus veio até a Terra para nos salvar de nossos pecados, lavar com o seu sangue todos os nossos crimes e pecados. Sempre aquela ideia de colocar a responsabilidade do trabalho na mão de uma outra pessoa, de um ser mais elevado. Ou seja, que nós deveríamos simplesmente sermos adoradores desses seres iluminados e a partir daí eles vão nos salvar. Não, o trabalho, o objetivo da vida criada por Deus é evolução. Todos nós somos filhos de Deus em igual condição de evolução espiritual, de crescimento. Um dia todos nós chegaremos a níveis de anjos, de espíritos elevados, até mesmo como Jesus. E para isso nós temos que fazer o nosso trabalho com relação a isso, e não ficarmos adorando seres iluminados. Ou seja, Jesus não foi nosso Salvador, Ele foi nosso divino professor. Ele veio até a Terra num período ainda muito conturbado, de pouca clareza espiritual da humanidade, e através de parábolas e de uma linguagem muito simples, ao mesmo tempo muito profunda, trazendo mensagens que nos clareariam a nossa caminhada pelos séculos futuros. Se nós aprendêssemos verdadeiramente o que ele estava dizendo em cada uma daquelas palavras e utilizássemos aqueles ensinamentos em nosso viver, em nosso dia a dia, de forma verdadeiramente sincera, sem hipocrisia, como muitas vezes a gente termina vendo nos dia a dia, nós certamente atingiríamos mais e mais evolução
e veríamos que a função de Jesus é muito mais grandiosa do que um mero Salvador. Eu não estou à procura de salvadores, porque o Salvador é aquele que me resgata em um momento e depois que ele vai embora eu não sei mais caminhar. Eu estou em busca de um professor, de uma pessoa que me oriente os meus passos, para que eu possa, através de minha própria conquista interior, de meu próprio aprendizado, aprender a não cair mais, aprender a crescer, galgar e me tornar uma pessoa feliz e realizada. Isso então é que é de fundamental importância e que eu quis dizer no vídeo do dia 21 de março. Que Jesus não salva, realmente Ele não salva, Ele nos ensina o caminho correto a seguir. E se nós, de forma sincera e verdadeira, estudássemos seus ensinamentos e procurássemos depois com lucidez colocar em prática no nosso dia a dia, nós veríamos que daríamos grandes saltos evolutivos. E o que significa evolução espiritual? Por que isso é tão importante? Porque a evolução espiritual está nitidamente, claramente ligada à felicidade verdadeira. Às vezes as pessoas pensam que a felicidade está no dinheiro, na conquista de conforto, bens materiais, emprego, situação estável, mas sem uma sabedoria espiritual que alicerce todos esses nossos desejos, mais cedo ou mais tarde aquela felicidade transitória desaparece, se destrói. E é somente através de uma grande consciência espiritual que nós seremos verdadeiramente felizes. Então por isso é mais importante do que ficarmos adorando, idolatrando santos, Jesus, ou seja o que for, aprendermos com eles. O que vocês acham que a Virgem Maria acha mais importante? Nós subirmos as escadarias de uma igreja de joelhos para pagar uma promessa? Ou então a gente, em gratidão, em reconhecimento pelo bem que ela nos faz, aprendermos a perdoar os nossos semelhantes, aprendermos a perdoar aqueles que nos magoam? O que vocês acham que ela preferiria? Ela é uma pessoa, um espírito iluminado? Ela ficaria desejando coisas de vaidade como idolatria? Pessoas idolatrando o seu nome? Ou que as pessoas aprendessem a viver conforme os ensinamentos dela e de seu filho? Essa é a grande diferença. Essa é a grande sacada do entendimento espiritual. Não é adorar, é vivenciar. Por exemplo, quando Moisés libertou o povo de Israel da escravidão no Egito, conforme nós relatamos no livro Moisés, o Libertador de Israel, e Moisés em Busca da Terra Prometida, que farei sinopses em breve. Ele subiu na montanha para receber os 10 mandamentos, ou seja, o ensinamento, o aprendizado, a mensagem do professor. E o que os homens lá embaixo fizeram? Cultuaram um bezerro de ouro, idolatraram uma imagem, ficaram em estado de adoração. Quando Moisés chegou lá embaixo e viu o que tinha acontecido, ele quebrou os ensinamentos porque viu que as pessoas não estavam prontas ainda para uma verdadeira transformação de consciência. E fez então o povo se conscientizar do absurdo que é ficar adorando imagens, idolatrando espíritos iluminados, ao invés de aprender o ensinamento e vivenciar esses ensinamentos. Então isso tudo que nós temos que começar a compreender o porquê as mensagens desses mestres tiveram tanta importância no foco da renovação, do aprendizado, da compreensão. E abandonarmos essa liturgia, esses rituais, essas adorações todas que nós estamos acostumados a ver diariamente, porque as pessoas não param para refletir sobre essa busca de evolução espiritual. A humanidade da nova era tem que tomar consciência de que estamos aqui fundamentalmente para aprendermos a nos tornar pessoas melhores. O grande objetivo de conquista espiritual, de compreensão, de conexão religiosa, seja o que for nesse aspecto, é nos transformarmos dia a dia em pessoas melhores. E para isso nós precisamos buscar nos transformarmos, analisar os nossos atos, a nossa forma de agir, a nossa compreensão. E tudo isso a gente aprende através dos ensinos desse grande mestre Jesus, desse professor maravilhoso que nós tivemos.
e não através de adoração ou acreditar que Ele vai nos salvar mesmo cometendo todas as arbitrariedades, todos os erros no nosso dia a dia. Por exemplo, uma coisa que muito me chocou naqueles comentários iniciais que falei para vocês, uma pessoa que se via fervorosamente religiosa, me agredindo, escrevendo com letras maiúsculas nos comentários, falando palavras duras e pesadas, defendendo Jesus. Como pode defender Jesus através do ódio, da raiva e da revolta? É esse tipo de aprendizado que ele vem nos trazer. Ele veio oferecer a outra face quando agredido, e as pessoas parecem que estão numa luta contínua. É a mesma coisa pessoas que se dizem religiosas, discutindo, fazendo guerra, brigando através de política, através de ensinamentos religiosos, de uma forma feroz e selvagem. Isso não está na mesma sintonia, na mesma frequência do que Jesus e os grandes mestres nos ensinaram. Se quisermos realmente entender a sua mensagem, devemos lê-la. Por exemplo, aqui nós temos o texto de Mateus capítulo 7, versículo 21. Ele nos diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus, este sim ingressará. Ou seja, está claro no texto bíblico que tantas pessoas insistem em dizer que é a única palavra de Deus. Não adianta dizer Senhor, Senhor, adorações, realizar adorações. Entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade de meu Pai. E o que é a vontade de meu Pai? São esses ensinamentos que Jesus nos traz, que os grandes mestres nos trazem. Então nós devemos nos libertar de toda essa questão arcaica do passado, de rituais religiosos. As crenças espirituais evoluem, as crenças se modificam, nós somos seres em evolução, e chegou o momento de nós analisarmos isso de uma forma tranquila, serena, sem se prender a nada, e buscar então compreender verdadeiramente a essência desses ensinamentos de uma forma sincera, fraterna. É por isso que o universalismo crístico, que é a nossa proposta, o nosso trabalho, aqueles que não conhecem ainda, visitem o site universalismocrístico.com.br, baseia a evolução espiritual em 3 alicerces: amor, amar ao próximo verdadeiramente, sentimento amplo e completo de amor. Mas às vezes as pessoas não percebem isso. E por que então nós temos o segundo ponto, o autoconhecimento, ou seja, procurar analisar, se olhar no espelho, enxergar como reage no dia a dia, fazer reflexões diárias sobre suas atitudes. E terceiro, entender e aceitar a forma de pensar de seus semelhantes. Nós compreendemos que cada pessoa está num grau de consciência espiritual e de evolução, e que algumas pessoas creem em A, outras em B e outras em C, e são todas verdades relativas, porque a verdade absoluta está somente na mão de Deus. Ainda estamos muito longe de compreender verdadeiramente a mensagem de Deus para testar: essa é a verdade absoluta, se não for exatamente como está aqui é falso. Não, todos nós estamos tateando em busca dessa compreensão maior, e pouco a pouco, através do raciocínio lógico, do bom senso, do entendimento verdadeiro e sincero, colocando as nossas imperfeições de lado, nós vemos os pontos em que temos que melhorar para assim conseguir evoluir e crescer. Espero que esse vídeo tenha elucidado a todos aqueles que ficaram em conflito com relação a esse tema, porque Jesus não é o Salvador, que tenham compreendido qual é o objetivo dessa mensagem, e que, caso não seja ainda de sua compreensão, de seu entendimento, simplesmente me mande um abraço, porque na verdade somos todos irmãos e estamos aqui tentando propagar a mensagem do amor do Cristo, apenas isso. Então somos todos irmãos em busca de um mesmo objetivo, só que talvez ainda com crenças diferenciadas. Espero que vocês tenham gostado desta mensagem, que Deus os abençoe e que Jesus, que além de ser Salvador, é nosso grande professor, continue nos ensinando, nos inspirando, nos tornarmos pessoas melhores. Paz e luz.